eu fazia tempo que eu não assistia o BBB. O BBB. Mas eu sempre achei um formato legal esse dos realities, né? Pô, Casa dos Artistas foi muito bom. Supla, o o Alexandre Fruta. Foi muito. Eu gosto desse formato, né? Eu acho um experimento humano bem interessante. Socar as pessoas dentro de uma casa e ficar tocando terror, né? Abalando psicologicamente com um monte de elementos, né, que te perturbam e o negócio é gerar atrito mesmo. E é o que a gente gosta mesmo. Quando a gente vai ver, a gente quer ver atrito mesmo. Bom, mas eu acabei largando, né? Tem a Casa dos Artistas, a Fazenda, que eu vi pouco, né? E o BBB, que foi o que eu mais assisti. Só que fazia tempo que eu não assistia porque uma edição ficou muito parecida com a outra, né? Os tipos que os integrantes eram muito semelhantes, o tipo de gente que eles selecionavam para colocar lá, né? Sempre as gostosas, os bonitão, os fortes. Aí um ou outro elemento diferente que sempre ficava prejudicado, né? Mas esse prejudicado também inspirava nas pessoas que assistem uma certa parceria, né? Bom, mas aí sucedeu-se que essa edição agora, o de 2021, o BBB 21, me chamou a atenção primeiro porque ia participar o Nego Di. E eu acompanhei o Nego Di, sempre acompanhei os vídeos dele, né? Gosto do humor dele, acho ele over muitas vezes ele ultrapassa o limite, passou muito do limite, antes de entrar na casa ele vinha passando muito, ele estava muito over. E eu sou do tipo que acho que o humor tem limite, como tudo tem limite. Tudo tem limite. Não tem esse negócio que não tem limite, que tu pode fazer o que tu quiser. Não, né? Senão não dá. Bom, mas ele ultrapassava, mas também eu já falei, não foi aqui que eu falei do Nego Di, mas o Nego Di é super moço, ele tem 26, 27 anos, né? Muita ânsia de chegar em algum lugar, ele vem de uma vida de dificuldades, né? Uma vida de carência e tudo mais, e é difícil mais ainda tu trilhar um caminho e chegar em algum lugar, e o cara chegou, batalhador, guerreiro e talentosíssimo, né? Bom, eu não tô aqui pra falar do Nego Di, o Nego Di foi o mote, foi o gatilho para eu decidir assistir esse BBB, e acontece que o Nego Di foi um fracasso, o Nego Di, e acontece que o Nego Di foi um fracasso, misturei gatilho com Nego Di, ele foi um fracasso no BBB. Ele misturado, na verdade, com a edição. Depois eu vi várias entrevistas dele quando ele saiu e a gente entende que foi a edição. Que tem que criar uma novelinha, tem que criar o clima para ter os maus, os bons, e conduzem o troço, e eu acho sensacional. É isso mesmo, é um show, um espetáculo, e quem entra lá dentro sabe que está sujeito a edições, sabe tudo, não tem mimimi. Entrou lá, tá sabendo. Depois pode falar, espernear, que o Nego Di falou muito bem, inclusive, não é que ele tenha esperneado, mas ele vem mostrando o lado dele, explicando. É porque todo mundo disse que, porra, tu entrou lá, cara, tu não fez uma piada, tu não foi divertido, tu foi um chato. E ele disse, cara, eu fiz praticamente o meu show todo lá, metade do meu show eu fazia música, botei as gurias pra cantar, fazia coreografia com música minha, um monte de coisa que não mostrou, porque ele foi colocado desde o início ali com a turminha do mal, né? A turma do mal. Bueno, mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa Carol Conká, sem querer estigmatizar nenhum dos integrantes, tá? Nenhum desses personagens, dessas pessoas, são pessoas, mas enfim, que apresentaram um tipo de personalidade lá dentro. Então a Carol Conká, a Lumena, né? O Lucas, basicamente esses três. Junto com ele estava o Projota. Eu estou bem por dentro da história. Quem está assistindo aí, se não estiver por dentro, não vai entender nada. O Projota e o Nego Di. Esses 5 estavam mais ou menos, protagonizaram o início dessa atração, trazendo para dentro da casa todo o patrulhamento, todo o politicamente correto e toda a militância que
transborda nas redes, eles espelharam lá para dentro, eles levaram. Nego Di e Projota, eu tenho que deixar claro que não fizeram tanta militância. Eles apenas estavam junto dessas pessoas que militaram profundamente lá dentro, questões raciais principalmente, que se enquadravam em discriminação, na minha opinião, e segregacionismo, né? Teve situações de segregamento, né? Principalmente partindo de Carol Conká, Lumena e Lucas. E essa edição ela teve uma peculiaridade. Foi a primeira vez que eles botaram um número quase igual, se não igual, não sei exatamente, mas quase igual, de negros e brancos. Então teve essa paridade lá. E, bom, mas essas 3 pessoas levaram para dentro da casa de maneira muito forte a militância. E isso fez parte do início dessa atração, desde o início. Qualquer coisa era não sei o que, porque tu é branco e eu sou negro e tu quer... Teve esse papo aí que a gente conhece, tá cansado de falar, né? Teve muito disso. O que aconteceu foi que todos eles foram jogados para casa, com exceção do Lucas, que saiu sozinho, porque deu uma pirada braba e saiu sozinho, mas protagonizou muita conversa racial, muito esse tipo de questão, levou muito. Mas Nego Di primeiro, que saiu batendo recorde mundial, internacional dos realities, maior rejeição, bateu o recorde. Em seguida saiu a Carol Conká, que bateu o recorde do Nego Di, passou a ser campeã interestadual e galáctica de rejeição, permanece. Depois também saiu a Lumena, que saiu com uma votação incrível, grande, muito grande. Ela só não bateu lá em cima porque ela também concorreu com outras pessoas ali que também tinham um grau de rejeição, mas saiu bem mal também, bem mal. E por último o Projota, que saiu também, todos acima de 90%. Acho que a Lumena não, mas todos que faziam parte desse grupo, considerado o grupo do mal, né? O núcleo mal dessa novelinha, saiu com uma rejeição absurda. E todos eles ou protagonizaram questões raciais, de militância braba, forte, daquela chata mesmo, ou foram respingados porque estavam juntos. Então, primeiro ponto, o Brasil, eu posso dizer, porque a audiência desse, mesmo quem não gosta da Globo e tudo mais, nós vamos ter que aceitar aí que a audiência foi brutal dessa programação, desse reality. Então eu posso dizer que boa parte do Brasil fez uma rejeição desse tipo de questões e das pessoas que representavam essas questões. Mas agora eu vou chegar no ponto exatamente onde eu quero chegar, e aí eu vou fazer uma analogia com a nossa vida mesmo, sair do reality e vir para a realidade. Foi tirar essa galera que se engrandecia e se empoderava através dessas questões de militância, pessoas que tinham poder, que se engrandeciam através destas questões lá dentro da casa, ou seja, pessoas que tinham interesse sempre em estar fomentando esse tipo de questão, foi elas saírem. Nunca, mas nunca mais se tocou no assunto racial, ou se teve qualquer problema que tivesse relação com isso. O convívio foi pleno, se esqueceu completamente disso, não existiu. É como se não tivesse existido. Claro, eles têm lá as rusgas e são levados a ter choques, mas foi por outras coisas, por voto, por não sei o que, por comida, nem sei. Mas essas questões que dividiam de forma... com esse elemento forte, né, que são essas divisões raciais e de sexo, esse tipo de coisa, sumiu. E aí eu fico dizendo, o Brasil que está todo polarizado, é uma coisa horrível o jeito que se dividiu, um país que não tinha esses problemas latentes, não tinha esses problemas em realidade. A gente sabe, ninguém está negando a existência de questões raciais que existem, né, que sempre que aqui ou ali surgem essas questões, mas o Brasil não tinha essas divisões profundas, né? O Brasil não era dividido. E ele passou a ser dividido com um objetivo totalmente político e através de grupos que têm interesse nisso.
exatamente como aconteceu nesse BBB. Enquanto grupos interessados em dividir a casa lá, através desses interesses, dessas coisas pesadas que realmente colocam as outras pessoas que não têm esse tipo de questão na cabeça, que não ganham nada com esse tipo de coisa, as pessoas sofrem baque, que elas se assustam, elas não querem se envolver com esse tipo de coisa porque elas têm medo, uma coisa pesada. Isso acontece na sociedade, por isso que se utiliza sempre expressões, termos fortes, porque isso deixa as pessoas fascismo, nazismo, genocida, negacionista, terraplanista. É sempre essas coisas fortes, as pessoas ficam, pô, não, mas eu não sou isso, não. E aí tu fica com medo de falar, e as pessoas que usam, elas se acham poderosas. É assim, tu é fascista. A maioria nem sabe, as pessoas que gritavam muito hoje diminuiu. Fascista, não sabe nem o que é fascista, nem sabiam. Então palavras extremamente deslocadas do seu real significado e colocadas simplesmente pelo peso que tem e pelo medo que causa nas pessoas. Então eu achei só bacana essa comparação num reality, numa coisa totalmente editada, com objetivos, né, de criação mesmo de choque, de botar um grupo contra o outro e tudo mais. Vamos, né, todo mundo entendendo isso. Mas ficou essa linha, essa ideia, ela para mim ficou bem clara. Como quando tu tira aqueles elementos, que é um grupo pequeno, normalmente isso é outra coisa, um grupinho pequeno, mas que faz barulho e que se impõe sobre o outro através do medo dos outros. Os outros ficam com medo. Eles estavam com medo do que estavam pensando fora da casa. Se eles iam ser... Não é lacração, tem a lacração, agora tem um upgrade, que é o... que tu é anulado, não, tu é cancelado. Eles tinham mais medo do paredão das redes que o paredão da casa. Então todos eles tinham medo de ser cancelados. Então eles não queriam se ouvir. Então aquele pequeno grupo instigava esse medo. Da mesma forma na sociedade, um grupinho, se a gente pegar as dimensões, é uma coisa de nada, mas que tem muito interesse em dividir a sociedade, se utiliza disso. Era isso, pensamento, uma reflexão de domingo chuvoso, mas já parou a chuva, tá tudo certo. Beijo.